O Brasil tá treinando já lá em Orlando, né? E depois do corte, né, do Gabriel Magalhães e também do corte do Alexandro, ontem, o Marquinhos fez um trabalho controlado lá em Orlando. Ele tem a situação dele monitorada, né, pela comissão técnica, porque ele indicou nos exames que fez um desgaste na parte posterior da coxa direita. Mas mesmo assim ele foi na primeira parte da atividade para campo, depois saiu e foi fazer atividade na parte interna, né? Então é outro jogador que tá ali na observação da comissão para que não estoure, né? Não machuque. O Ryan é outro que também fez um trabalho de controle de carga, né? Como falam hoje em dia. O atacante do Bournemouth foi o único que não participou do aquecimento e do treino de campo reduzido ontem com os companheiros no Complexo de Esportes de Orlando, onde a seleção conta com 15 jogadores à disposição neste momento, né? O destaque do treino ontem foi do quarteto de estreantes, o Gabriel Sara, o Léo Pereira, o Igor Thiago e o Ryan, né? E outros 8 jogadores só chegaram na Flórida depois que o treino tinha acabado. O Hugo, o Martinelli, o Hendrick, o Danilo, o Kaique, o Wesley, o Vini Júnior e o Rafinha. E ainda tem mais 2 que só vão chegar hoje à noite, né? Que são os 2 que estão lá no Zenit, o Douglas Costa e o Luiz Henrique. Eles tiveram problemas de cancelamento de voos lá na Rússia, né? Conseguiram uma conexão para a Turquia e aí tiveram que esperar 12 horas lá para conseguir seguir para a Flórida. Então eles só vão chegar na tarde de hoje lá no complexo onde o Brasil está treinando em Orlando. Quinta-feira é 5 da tarde, hein, galera? 5 da tarde, o jogo contra a França, esse primeiro amistoso lá em Boston, com transmissão, inclusive, do Futebol Energia em Campo, às 4h30 no YouTube. A gente vai abrir a transmissão com a narração do De Paula, os comentários do Seu Bento e as reportagens do André Ranieri. Então, se ele queria testar alguma coisa, alguns pilares já estão fora. Porque Gabriel Magalhães, tudo bem que não precisa de teste, porque esse é consolidado, né? Então mas é um titular absoluto. Você pode perder até o Marquinhos, né? Pode perder a dupla titular. Você já não tem o Bruno Guimarães, que já está lesionado. Você já não tem o Estevão, que costumeiramente tem sido titular na seleção brasileira, não precisa de teste também. Mas eu não sei se foi pro SBT, algum canal de televisão, ele disse que tem 4 vagas em aberto. 4 vagas em aberto aí no elenco da seleção brasileira, e no time titular são 2 vagas, aí acho que foi pro Esporte Espetacular ou pra TV Globo, mas ele falou que no time titular são 2 vagas e no elenco são 4 vagas. Então, não sei se com todos esses cortes, com todos esses problemas físicos, vai dar pra sanar essa última aí questão antes dos jogos aí, de amistosos, antes da estreia no Mundial. O que vocês acham? Vocês não estão achando que tem muita lesão acontecendo com esses jogadores da seleção, cara? Porque eu tô achando engraçado, cada hora, cada semana é um que tá se machucando. E assim, a Europa, ela vai chegando na reta final de temporada, né? Então isso é normal. Copa do Mundo, Danilão, agora o noticiário vai ser só isso, só jogadores que estão se machucando, né? Vai ser muito comum. Vamos perder, infelizmente, muitos atletas, assim, que a gente gostaria... Perdemos o Rodrigo já, né? Perdemos o Rodrigo já, que inclusive tinha a possibilidade ali de ser titular. Agora, sobre o que o Gris falou das vagas em aberto, eu acho que no time titular a dúvida tá mais mesmo no meio atacante e no centroavante. Ou talvez ele tenha pensado na lateral esquerda, apesar que eu acho que o Alexandro, se tiver condições, vai ser o titular da esquerda. Então ficaria mais ali a disputa. O Vini Júnior, vamos imaginar os 4 jogadores de frente. Então ele já tem o Alisson no gol como titular. A linha de defesa para mim também já está definida com o Wesley, se o Militão não tiver condições, ou eventualmente o Militão. O Marquinhos, o Gabriel e na esquerda o Alexandro, Casimiro e Bruno Magalhães. Eu acho que aí não vai mudar muito. Também acho que do quarteto de ataque, agora pensando nos pontas, no centroavante e no meio atacante, o Vini Júnior e o Rafinha também estão confirmados. Acho que o Estevão, ele estava muito próximo também de até garantir uma titularidade, principalmente com a lesão do Rodrigo. O Estevão jogando na ponta direita, com o Vini na ponta esquerda e o Rafinha fazendo esse meio atacante. E aí restaria a dúvida na centroavância, que ainda tem o João Pedro, que para mim está na frente dos concorrentes, e o Hendrick.
Agora, sinceramente, assim, o que me deixa mais curioso de todas as novidades que a seleção brasileira teve, um pouquinho eu fico em relação ao Sara, porque eu não tô assistindo o Sara com a mesma frequência que eu assistia quando ele estava no Brasil. E é um jogador que vai para a Europa, ele evolui bastante. Então, pô, ele foi destaque ali, querendo ou não, em Championship, agora tá no futebol turco também, que tem um nível que não é baixo, né, pensando, não é um nível Itália, Espanha, Inglaterra, etc., mas é um nível legal também para a Europa. Agora eu quero ver o Endrick. Esse jogador eu gostaria muito que ganhasse oportunidade na titularidade, tá bom? Então o Endrick, assim, para mim é o principal jogador. Tem o Kaique, que para mim joga muito no Campeonato Brasileiro, é um dos destaques do Cruzeiro, mas eu acho que ele não vai ter capacidade de brigar assim tão fortemente por essa vaga ou mesmo por titularidade. Se o Alexandre não tiver condições, provavelmente vai o Douglas Santos, né, ali como um reserva. Então agora, por exemplo, o titular eu imagino até que vai ser o Douglas Santos. Então assim, o Ryan e o Endrick são os dois jogadores que eu tô curioso para ver. Os dois jogadores que eu acho que o Ancelotti ele deveria colocar como titulares para justamente a gente ver como eles vão se comportar agora. E o Endrick jogando na referência também abre espaço para o João Pedro disputar com o Matheus Cunha aquela posição que era do Neymar, de meia atacante, né? O Matheus Cunha tá jogando mais recuado, não na referência, e o João Pedro também faz essa função. Então daria até para jogar João Pedro e o Endrick, só que o Matheus Cunha tá jogando muito bem. Então eu imagino que o Matheus Cunha também, hoje, ele é o titular nesse time montado talvez na cabeça do Ancelotti. Essa Quem é uma vai disputa. correr muito também é o Luiz Henrique, né? Sim. Que vai ter que mostrar também, vai ter que tentar uma oportunidade para mostrar, porque ele vinha muito bem, deu uma caída, deu uma sumida, agora é a oportunidade dele mostrar também futebol para tentar garantir alguma situação ali na seleção brasileira. Bom, o Igor Thiago, né, o atacante que é vice-artilheiro do Campeonato Inglês, tem 19 gols pelo pequenininho Brentford, né, só tá atrás do Haaland, do City. Ele falou lá, né, pra TV da CBF e tal, ele ressaltou a boa fase que ele tá vivendo lá na Inglaterra e espera repetir isso na seleção. Vamos ouvir o Igor Thiago? Vamos lá. Nossa seleção é gigantesca, né? Então, assim, acho que para poder chegar aqui, tu tem que ter atuações como essa. Como você falou, para estar atrás do Haaland, né, buscar artilharia com ele, o jogador que ele é, máquina de fazer gol, eu acho que isso me dá ainda mais impulsão de poder representar meu país, de mostrar para mim que estou pronto para essa oportunidade que foi colocada na minha vida, de poder representar meu país, de poder representar nosso povo. E, como eu falei, por uma seleção tão gigante assim, eu acho que tem que ter esses números para poder representar nosso país. Eu acho que essas oportunidades vai tá vindo num momento em que eu tenho que dar tudo de mim, eu tenho que mostrar as minhas características, eu tenho que mostrar as minhas qualidades. E, sem dúvida, em cada treino, as oportunidades do jogo, entrando, enfim, mostrar que eu estou pronto para essa oportunidade, mostrar a minha garra, a minha determinação, mostrar que as oportunidades que eu aproveitei no passado, em nome de Jesus, vou aproveitar aqui também, cada momento, aprender também com grandes jogadores que aqui estão, que tornam as coisas ainda mais fáceis. Então, assim, quero mostrar a minha determinação e a minha garra para o nosso povo brasileiro. Valeu, Igor Thiago. O Igor Thiago, eu acho que de repente ele funcione mais como uma alternativa para determinados momentos que o Ancelotti pode precisar de um jogador de mais estatura, mais presença diária, apesar dele ter certa mobilidade. Não vejo ele brigando hoje por titularidade, tá? Então eu acho que o João Pedro, o Endrick mesmo, eles estão na frente. Mas esse aí, Rani, Peraí, é mais fixo de área, né? Deixa eu só, já vamos Sim, continuar a discussão, deixa eu só chamar aqui o break no FM e a gente continua tocando a bola no YouTube. A gente já volta, é rapidinho, tá? Segura aí. Vamos lá, pode falar. É que esse é mais fixo de área, né, Rani? Porque se você for ver o Endrick, até pode voltar um pouco, pode dar um passo atrás para até ajudar para uma tabela, até para ajudar um pouco mais pensar o jogo. Você tem um João Pedro assim, até um Matheus Cunha nesse 4-2-4, joga mais centralizado no Manchester United, mas só que o Igor Thiago, esse é mais centralizado. 19 gols, 3 a menos que o Haaland na Premier League, né? E já chega com um preconceito do torcedor aí, né?
né? Porque ninguém conhece, né, o Igor Thiago. Muita gente ninguém tá ouviu a voz acompanhando. dele agora, pela Exato. primeira vez. Ele E ele mesmo que falou disso na entrevista. fez as categorias de base lá no Verê Futebol Clube no Paraná, depois passou pelo Cruzeiro em 2020 e 2022, foi pro Ludogorets Ludogorets da Bulgária, né? Clube Bruges da Bélgica e agora no Brentford na Inglaterra. Ele é, de fato, né, como o Sgris destacou, ele tem 1,91 m, né, novo ainda, 24 anos, só que ele tem presença diária, muita presença diária, então ele tem jogada aérea forte, só que apesar da estatura, ele não é um jogador que se limita a ficar fixo dentro da área. Ele tem capacidade, sim, de se movimentar, né, um pouquinho mais e cair, eventualmente, pelos lados ali, se precisar. O pessoal está participando por aqui. O Carlos Maciel, ele fala do Danilo e do Sara, né, que eles podem ser testados. Danilo ex-Palmeiras, hoje no Botafogo. O Sara ex-São Paulo, hoje que está na Turquia. Eles podem ser testados jogando ao lado de Casimiro. E o Endrick é uma espécie de coringa, ou pelas pontas, ou atacante 9, bem móvel. Verdade também, porque o Endrick, ele joga principalmente aberto pela direita, se precisar, e ele já jogou inclusive na ala. Eu lembro que o Abel Ferreira, em determinados momentos, na temporada passada, no início da temporada passada, se minha memória não me enganar, ele jogou com 3 zagueiros e colocou o Endrick em 1 ou 2 partidas como um ala pelo lado direito, né? Então o Endrick tem essa consciência tática também.